ou que nós, às vezes, até nos preocupamos com algumas coisas, que foi o meu caso nesse texto específico. E é desse texto que nós vamos falar um pouquinho hoje, tentar junto entender um pouco mais a respeito dele, que encontra-se no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 13. Aqui é a primeira vez que eu ouvi essa história. Eu confesso, irmãos, que eu não entendi muito bem do que se tratava. 1 Crônica, capítulo 13. A partir do verso 5 nós vamos fazer a nossa leitura. 1 Crônicas 13 diz assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Emate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca da aliança de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho e cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali Uzá perante Deus. A primeira vez que eu passei por esse texto, por essa história, eu não entendi, porque é triste essa história. Essa história me pareceu um pouco triste. Davi, ele sucedeu ao rei Saul, e Saul, ele havia sido um rei muito guerreiro, com a espada material na mão. Mas Davi, agora, ele deveria ser um rei com a espada espiritual na mão, a espada da Bíblia na mão. Saul havia conquistado espaços físicos por toda a terra, mas Davi deveria conquistar espaço nos corações das pessoas. E ele entendeu que a única forma de ele conquistar esse espaço no coração das pessoas era fazendo uma obra para espiritualizar aquele povo. Então Davi decidiu escolher uma cidade sede, seria a capital do povo de Deus aqui nessa terra. E ele escolheu Jerusalém. Jerusalém seria a capital do povo de Deus. Jerusalém ficava a 30 quilômetros de Hebron e a 13 de Quiriate-Jearim. E ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. A arca, ela era um móvel que continha dentro dela as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, que simbolizava a presença de Deus em meio àquele povo. E Davi, ele pensava com ele: se esse povo tem sido tão abençoado sem a arca aqui, imaginem com a arca aqui, quanto esse povo seria abençoado. Imagine a arca entre nós. Então ele mandou atalaias mensageiros para que todos marcassem um dia onde todos deveriam se reunir nos portais de Jerusalém para subir até Quiriate-Jearim, para trazer a arca para a cidade escolhida. E a Bíblia menciona que 30.000 homens se envolveram nesse cerimonial, se envolveram naquela ânsia, naquela busca de trazer algo que representava o símbolo de Deus para o meio do povo. E foi preparada ali uma grande festa.
um dia muito especial. O verso 8 aqui diz que ali tinha todo o empenho com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Nós vemos aqui que tem alguns instrumentos que não são muito convencionais, mas são instrumentos de um som muito forte. A trombeta e o tambor, por exemplo, são instrumentos com um som muito alto. E o objetivo dessa música, dessa orquestra, dessa festa, é que quando as nações vizinhas, ouvindo aquele barulho de música, seus filhos perguntassem para os seus pais: por que essa grande orquestra? Onde vai esse povo com toda essa música? E as respostas de seus pais para os seus filhos fossem: esse é o povo de Deus, esse é o povo de Israel. Eles estão indo buscar um móvel que representa o símbolo de Deus, a presença de Deus em meio a eles. E era para ser um dia único na história, era para ser um dia de festa. Em meio a toda aquela multidão existiam muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas idosas, pessoas enfermas. Então a caminhada não seria nada fácil, porque eram 13 quilômetros para ir, outros 13 para voltar. E tinha todo tipo de gente: enfermas, idosas, crianças, gestantes. A caminhada não podia parar, ela tinha que ser ininterrupta, porque havia uma grande expectativa daquele povo para que a arca viesse. E chegando lá, eles colocaram a arca sobre o carro novo, segundo a Bíblia nos menciona, e iniciaram o trajeto de volta, trazendo a arca para Jerusalém. Corria tudo muito bem, tudo transcorria normalmente, até que eles chegarem a uma cidadezinha chamada Eira de Nacon, já próximo de Jerusalém. E nesse momento acontece um imprevisto, acontece algo improvável. O verso 9, ele diz que quando chegaram a Eira de Quidom, estendeu-os a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão à arca porque os bois tropeçaram. E então, quando a arca já estava caindo, já estava cambaleando, Uzá corre para segurar a arca e colocá-la novamente na posição vertical. E toda aquela multidão que estava envolvida naquela cerimônia já estava pronta para colocar uma outra poltrona ao lado de Davi, para que Uzá governasse junto com Davi. Tamanho foi o ato heróico e nobre de Uzá ao segurar a arca, porque quase que a festa se estragou com a arca caindo ao chão. E quando o povo já estava pronto para fazer isso, por causa do ato heróico e nobre que Uzá havia tido naquele momento, Uzá simplesmente cai ao chão. Uzá morre. E é aí que ficou a minha dúvida, a minha dificuldade de entender por quê. E lá na frente, aquela caminhada toda para quando Uzá cai. E lá, aí alguém responde, alguém pergunta: por que pararam? E alguém responde: porque um homem morreu. Então uma voz se ouve perguntando: quem foi que morreu? E alguém responde: Uzá morreu. Novamente vem a pergunta: mas por que Uzá morreu? Quem matou Uzá? E a resposta é que alguém responde que foi Deus que matou Uzá. Às vezes é difícil de entender algo desse tipo, porque nós poderíamos questionar a Deus, perguntando por que Deus matou alguém que só via o bem na obra. Por que Deus matou alguém que só estava interessado em fazer a arca chegar no destino, que era ficar
matar em meio ao povo de Deus? Por que matar alguém que estava lutando pela harmonia e a imagem correta de Deus? Por que Deus matou Uzá? E eu fiquei me perguntando. Então eu encontrei 5 respostas para essa pergunta. E a primeira ela encontra-se em Números capítulo 4. Números capítulo 4, no verso 15. Aqui nós encontramos o título do capítulo 4. Aqui diz os deveres dos coatitas. Deveres dos coatitas, do qual a família de Coate Uzá fazia parte. O verso 15 do capítulo 4 de Números diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, entre eles a arca, então os filhos de Coate, do qual Uzá fazia parte, virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. A primeira razão por que Deus matou Uzá encontra-se aqui nesse capítulo. Porque Uzá não podia tocar na arca. E Uzá tocou na arca. Esse foi a primeira razão, o primeiro motivo. Deus, ele havia orientado sobre isso. Na arca, somente os sacerdotes levitas poderiam tocar. Somente eles poderiam pegar a arca na mão. E se houvesse algum problema com a roda, com os bois, havia ali os gersonitas, os meraritas, que eram encarregados de cuidar dessas coisas. Mas na arca, somente os sacerdotes levitas poderiam tocar. Porque qualquer outra pessoa que olhasse para a arca descoberta morreria. Essa era a ordem de Deus. E a família de Coate tinha sido dada a ordem de Deus. A família de Coate, do qual Uzá fazia parte, apenas puxa. Só quem toca na arca são os sacerdotes. E a primeira lição que Deus deixou, que eu consegui encontrar nessa história aparentemente tão triste para a minha vida, é que nós devemos cumprir as orientações de Deus. Amém. Nós devemos ser obedientes, como o louvor que nós ouvimos agora. Obedecer é melhor. Nós precisamos ser obedientes, não somente aos 10 mandamentos. Na Bíblia há muitos mandamentos. Na Bíblia há muitos princípios que nós devemos seguir por orientação de Deus. E quando nós assim não fazemos, mesmo que Deus não faça justiça agora, hoje, como foi no caso de Uzá, devemos ter a certeza de que um dia Ele fará. Queridos, essa história é relatada na palavra. Deus fez questão de deixar essa história relatada em Sua palavra, para nos deixar bem claro, nós, século XXI, que Deus leva muito a sério tudo que Ele deixou como ensino para cada um de nós. Isso significa que se Deus disse, essa é a sua missão, então cuide da sua missão. A segunda razão pela qual Deus matou Uzá. Imaginem, vamos imaginar, antes de Uzá morrer, um diálogo entre Deus e Uzá. E Deus chega para Uzá e fala, dissesse para Uzá, Uzá, por que você tocou a mão na arca? A resposta dele seria um pouco óbvia, Senhor, para que a arca não caísse, para que ela não caísse ao chão. Mas Deus talvez insistisse, mas Uzá, você sabia que não podia tocar na arca, por que você tocou na arca? E Uzá talvez respondesse, Senhor, por 2 motivos. O primeiro motivo, se a arca caísse ao chão, o que as nações vizinhas iriam dizer do nosso Deus? A arca não é o nosso Deus, mas ela é o símbolo do nosso Deus. Quando nós passamos pela terra deles, nós destruímos todos os seus deuses, mostrando que os deuses deles não têm poder algum, e sim o nosso Deus. Esse seria o primeiro motivo.
Segundo motivo, porque Uzá responderia: se a arca caísse ao chão, talvez por essas nações vizinhas por onde passou a arca, virasse motivo de zombaria, talvez. Que Deus é esse que não consegue segurar um móvel que representa o seu símbolo em cima de um carro? Então, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que falhei, mas entenda, Senhor, foi para salvaguardar a sua imagem. Talvez fosse mais ou menos esse o diálogo entre os dois. Então o Senhor responderia para Uzá que se para chegar a esse objetivo você precisou transgredir um mandamento, que era não tocar na arca, a sua ação para mim não teve valor. Era isso que Deus responderia para Uzá. Se para fazer algo aparentemente bom, você precisa transgredir o mandamento de Deus, Deus não reconhece a sua ação. E assim foi para Uzá. Deus não conseguia receber essa ação como sendo boa, porque ali havia transgressão de um mandamento que era não tocar na arca. E Deus responde para Uzá com a morte. Foi assim que Deus respondeu, porque em outras palavras, Deus estava respondendo para Uzá, aparentemente sua ação foi boa, mas para mim os fins não justificam os meios. Se para chegar a esse objetivo você precisou transgredir, não há mérito nenhum no que você fez. Queridos, e nós, com essa história, quando eu comecei a me aprofundar nessa história, eu comecei a olhar para a minha vida e comecei a entender que, por mais bonito que seja o final da nossa história, se para chegar a esse final andamos por caminhos equivocados, andamos por caminhos errados, não há méritos na nossa chegada para Deus. Porque Deus não se importa apenas em chegar, mas sim qual foi o caminho que você fez para chegar. E se há hoje uma geração que precisa ouvir isso, é a nossa. Porque a sociedade o tempo todo nos diz que o importante é chegar. E Deus está dizendo para nós: para mim, os fins não justificam os meios. Nós precisamos entender que essa história de Uzá não está relatada na Bíblia à toa. Hoje há pessoas que dizem: Senhor, eu sei que o dízimo é do Senhor, eu sei que o dízimo é para a construção da igreja, para a evangelização, eu sei qual é o motivo do dízimo, mas Senhor, entenda, os meus filhos estão passando necessidade, eu tenho um vizinho que está precisando demais, e eu vou ajudar a igreja a crescer de uma outra maneira. E Deus está respondendo para essa pessoa: é muito bonito ajudar o seu próximo, é muito bonito ajudar seus familiares, construir igrejas, evangelizar, é necessário. Mas se para que você faça isso, você precisa transgredir o mandamento, não me interessa a sua liderança na minha igreja. Talvez outro diga: Senhor, eu sei que sexta-feira à noite é sábado, mas entenda, Senhor, tem uma matéria da minha faculdade que só cai na sexta-noite. Se eu estudar, se eu assistir essa aula, eu vou me formar mais rapidamente e vou me tornar uma força junto com a sua igreja. Eu quero ser um líder na sua igreja. Eu quero somar, Senhor, com a sua igreja. E Deus está dizendo para essa pessoa: querido, o fim não justifica os meios.
Se para você chegar a ser um líder da minha igreja, você precisa transgredir um mandamento, não me interessa a sua liderança. Queridos, nós precisamos entender que para Deus, ou é tudo, ou não é nada. Um balde de água cristalina, um balde de água pura para o consumo, uma gotinha de veneno, não presta. Talvez outra pessoa diga: Senhor, eu estou trabalhando, mas lá no meu trabalho, eu sei que não te agrada muito, porque ali a gente ouve, as pessoas ouvem músicas, as pessoas contam piadas, ali tem bebidas, ali tem coisas no meu trabalho que desagradam. Eu não participo disso, Senhor, mas ali tem coisas que te desagradam, como bebida, vícios e outras coisas que te desagradam. Mas entenda, Senhor, que é desse trabalho que eu estou trazendo recursos para a sua igreja. Os meus dízimos para a igreja é dali que vem vindo. E Deus está dizendo que os fins não justificam os meios. Ou nós andamos passo a passo no caminho que Deus nos ensinou, ou Deus não aceitará a nossa chegada. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não aceito a sua chegada para mim não tem valor. E já então, em desespero, diremos: Senhor, mas eu preguei em seu nome. Senhor, pessoas se converteram pelas pregações. Senhor, eu profetizei no seu nome. E Deus vai dizer: eu não os conheço, apartai-vos de mim. A primeira razão pela qual Deus matou Uzá é porque ele transgrediu um mandamento que ele conhecia, que era não tocar na arca. E Deus está dizendo para nós com essa história: nós também conhecemos os mandamentos de Deus, devemos cumpri-los. A segunda razão: Uzá achou que os fins justificassem os meios, e para Deus os fins não justificam os meios. Terceira razão: há um comentário que diz que sobre Uzá recaía a maior culpa da arrogância e da transgressão da lei. A transgressão da lei diminuíra a intenção que ele tinha da mesma, tendo sobre si pecados não confessados, e mesmo com pecados ocultos não confessados a Deus, ele se atrevera em face do divino, da proibição do divino, a tocar no símbolo da presença de Deus. Esse é o comentário que Ellen White faz no livro Patriarcas e Profetas, na página 757. Uzá tinha pecados não confessados a Deus, e por isso Deus não estava aceitando o ato, que aparentemente para muitos ali um ato heróico, um ato nobre, mas que para Deus não estava tendo valor esse ato. Nós sabemos através da Bíblia, queridos, que não há um justo sequer nessa terra. Todos são pecadores. O problema não é o ser pecador. O problema é o querer ou não a purificação desses pecados, me chegando a Cristo Jesus. O fato de eu ser ou não pecador, todos somos, nós sabemos que todos somos. E a mensagem que Deus está dizendo para nós, através da vida de Uzá, é que eu aceito vocês, assim mesmo como vocês estão, mas é necessário que vocês confessem todos os seus pecados e assim receba a purificação deles. É isso que Deus está nos dizendo através dessa história. Isso acontece, por exemplo, no dia do nosso batismo, na Santa Ceia, no dia a dia, através dos abraços, através da convivência com as pessoas, através do perdão, como é difícil para nós perdoar às vezes, mas Deus está dizendo para mim e para cada um que está aqui hoje: mantenha a paz com todos, e assim mantenha a paz comigo também. Essa é a mensagem que Deus está deixando. E a quarta razão pela qual Deus matou Uzá
No verso 10, aqui diz, e também as coisas sagradas de cada um. Estou lendo o outro versículo. O verso 10 diz: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão na arca, e morreu ali Uzá perante Deus. Por que Deus matou Uzá? Porque Uzá estendeu a mão à arca. Por que Uzá estendeu a mão à arca? Porque os bois tropeçaram. E por que os bois tropeçaram? Olha o que diz o verso 7 do capítulo 13 de Crônica, 1 Crônica. O verso 7 diz que Uzá e Aiô guiavam o carro. Uzá era justamente o homem responsável em guiar os bois. E quem guia leva sempre para um bom caminho, para um caminho melhor. Uzá deveria cuidar para que os bois não tropeçassem. E por ele não fazer a parte dele na obra, os bois tropeçaram, a carroça cambaleou e a arca junto. E agora, analisando essa história, nós vemos que havia 30 mil homens nesse cerimonial. E uma outra coisa que me chamou muita atenção: todos estavam ao redor daquele carro, transportando a arca. Uzá estava lá na frente puxando os bois, porque essa era a missão que tinha sido designada a ele. E aí eu fiquei pensando, como poderia então Uzá estar lá na frente puxando os bois e ser o primeiro a chegar lá atrás? Como ele poderia perceber a arca cambalear e correr para segurar, sendo que havia 30 mil homens ao redor do carro e ele era o homem que deveria estar lá na frente? Me parece que ele não estava lá na frente, porque ele estava lá atrás cuidando da arca. Ele estava cuidando de uma missão que não era dele. E por ele não fazer o trabalho dele na missão, é que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçam, a arca cambaleia e ele leva a mão para segurar a arca. Qual a lição que fica para nós aqui, irmãos? É que toda vez que eu quero cuidar de fazer o trabalho que não é meu, o trabalho que é dos outros, eu esqueço de fazer o meu. Toda vez que eu me preocupo mais com a salvação dos outros, esqueço da minha. Todas as vezes que eu estou preocupado em corrigir a vida dos irmãos, eu esqueço de corrigir a minha própria. Toda vez que eu deixo de fazer a minha função para fazer a dos outros, a minha função vai ficar em falta. Essa é a lição que Deus está deixando para nós através dessa história, porque Deus havia dito para Uzá, você só puxa. Uzá, essa é a tua missão, você puxa, porque lá atrás tem sacerdotes levitas para cuidar da arca. E se houver algum problema nas rodas ou em qualquer outro lugar da carroça, há os gersonitas, os meraritas que cuidam disso. Quantas vezes em nossa vida cristã nós às vezes cuidamos mais da vida do outro do que da nossa própria? Quantas vezes nós fazemos isso? E Deus está dizendo: eu designei uma missão para cada um de vocês, cumpra a sua, deixa cada um cumprir a sua. Deus havia dito: Uzá, essa é a sua missão, mas Uzá preferiu cuidar de uma outra missão que não era dele. Por isso os bois tropeçaram, a carroça cambaleou e ele levou a mão na arca, e isso ofendeu a Deus e o feriu de morte. Há 3 perguntas que o ser humano